Tinha lugar pra votar até nos shoppings, né? Pode trocar o voto. Funciona assim, ó, Binatti. A eleição digital aqui na Estônia. Inclusive, esse é um dos pontos que tá no paper do HEL, que é do protocolo, né? Do protocolo que eu escrevi sobre voto secreto em blockchain público. E inspirei muito no formato de eleições aqui da Estônia, depois estudar bastante como funciona. É assim, durante a eleição aberta digital, como os votos são assinados digitalmente pelos eleitores, pelo computador, ele pode trocar o voto quantas vezes quiser. Então o fato da eleição ficar aberta por uma semana para o pessoal votar de casa, evita a compra de voto e evita a coerção, porque não tem como você manter o país inteiro dentro de casa com o pessoal olhando, deixa eu ver em quem você vai votar, porque, cara, você vai lá, fala, votei aqui, aí a pessoa não tá olhando, você vai lá e troca o voto, saca? Então, o fato de você poder trocar o voto e ser computado só o último voto é uma maneira muito segura de prevenir a coerção e a compra de voto. O cara que comprou o voto, ele não tem como garantir que você vai votar, porque o cara vai te dar o dinheiro e falou, beleza, eu voto aqui, votei. Aí virou as costas, o cara fala, preciso usar o banheiro. Vai lá e troca o voto e ninguém vai saber, saca? Então isso é um ponto muito importante, ele tá no meu paper e eu levei isso como modelo pro TSE, né? O pessoal do TSE conheceu o modelo, passei pra eles. A segunda coisa interessante é que depois de uma semana aberta, a sessão de votos digitais fica aberto durante um final de semana. As sessões de voto presencial, na verdade, ficou a semana inteira aberta, né? Dessa vez aqui ficou a semana inteira aberta, ficou os dois. Você votava onde você quisesse. Se você tá na dúvida, a questão é que quando você vota no presencial, aí não dá mais pra trocar. Votou no presencial uma vez, registrou lá, votou uma vez, já era, tá? Então você pode, no digital, você pode trocar o voto quantas vezes quiser. No presencial não dá pra trocar o voto. Mas também ficou aberto a semana toda. E aí isso, cara, evitar, o cara foi lá e tá me perseguindo, não sei o quê. Vai lá no presencial e vota no presencial. E tinha sessão eleitoral nos shoppings, que era só o quiosque, velho. Eles pegam e montam um quiosquezinho, a galera passa a qualquer momento lá, vai lá e vota, né? Então não tem essa de, eu preciso justificar o voto, porque eu voto ando só no final de semana e eu não pude, porque eu fui viajar e pipipi, popopó. Foi viajar? Vota no digital. Tá na Estônia, não quer votar no digital, vai nas sessões eleitorais, que são quiosques que eles montam, barraquinhas que eles montam por tudo que é canto, e nem é obrigado a votar, né? E aí o cara vai e vota. Então, cara, você acaba com esse negócio de justificar. Acaba o lance de que todo ano o site do TSE fica fora para quem vai justificar o voto, né? Todo ano acaba essa palhaçada. Então, isso são coisas do modelo. Sabe quantas pessoas administram o voto digital na Estônia? 50 pessoas. Ah, mas a Estônia tem 1 milhão de pessoas, no Brasil é diferente. Não existe essa diferença. A questão do digital é que você pode escalar e talvez no Brasil precise de um pouquinho, talvez, se precisar, precisaria de um pouquinho mais de pessoas, né? Se colocasse na mesma razão de 50 pessoas para cada 1 milhão de pessoas, imagina, não é? É diferente, cara. É diferente, né? E isso a Estônia... Sabe há quantos anos a Estônia tem voto digital aqui? 30 anos. A Estônia implementou o voto digital na Estônia há 30 anos, né? Bom, eu não sei os resultados, os números totais da eleição. O que eu sei é que mais de 60% da população vota no digital. A Estônia tem que levar em consideração que tem um povo muito mais velho, de muita idade aqui, né? Então, 60% vota no digital. O pessoal vota da sauna, cara. Todas as vezes que tem eleições aqui, o pessoal vai fazer vídeo da sauna. O cara tá na sauna, ele abre o laptop, vota, fecha o laptop, né? Quando tá em época de neve aqui, o pessoal vota da sauna do piscinão quente na neve, assim, é muito louco. Existe chance de interferência hacking nesse voto digital? Caio, sempre existe, mas aparentemente a Estônia, por fazer isso há 30 anos e ser um país muito conhecido pela cibersegurança, porque aqui na Estônia, é diferente do Brasil, a Estônia sofre, alvo de ataques cibernéticos da Rússia o tempo todo, né? São milhares de ataques diários de hackers russos aqui, né? O governo, hackers, sei lá. Então, assim, a interferência, como que funcionaria a interferência? Cada voto do ser humaninho é assinado digitalmente com a identidade dele. Existe um ponto obscuro, que é onde os votos são colocados e depositados. Então, você não sabe quantos votos foram depositados para serem contabilizados, no geral, né? A Estônia trabalha com auditores
externos fazendo isso. No meu protocolo, no Hell, que está no meu GitHub, eu fiz de uma forma diferente. Levando em consideração que quando você faz o seu voto, ele é fechado com a sua assinatura digital, beleza. E é gravado no sistema do governo, o governo garante lá que tem uma forma segura, que ninguém vai mexer no voto lá e tal. Mas, uma vez que o voto saiu do seu computador, ele tá armazenado lá e você não sabe... O cidadão, eu não, né? Porque eu não voto aqui. Mas o cidadão, ele não tem como saber se o voto dele está lá disponível para contabilização, tá? Como que resolve isso? Com blockchain ou transparência absoluta. No meu protocolo, eu previ o seguinte: o formato de voto é basicamente o mesmo. Você vai assinar o seu voto digital, você vai fazer sua identificação, abrir uma sessão de voto para você, identificada, é óbvio, porque você tem que pelo menos ser cidadão, tem que garantir que você é você, tal, uma pessoa tá votando, tal. Aí a sua identidade é desvinculada do voto e você faz o seu voto. Desvinculado, tá? Então o voto é desvinculado. Você que faz o voto, você pode pedir pro seu voto ser auditado quantas vezes você quiser. Ah, tô na dúvida, será que tá gravando meu voto direito? Pede auditoria. Quando pede auditoria, o seu voto, ele é aberto e mostrado para todo mundo. Ele é simplesmente aberto. E você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Você pode trocar o seu voto. Você pode votar fechado e aí você fala, agora eu quero votar aberto. Aí você vai lá, usa Zero Knowledge Proofs. Usa, Albinati, usa sim. Aí você manda abrir o voto. Aí ele manda o voto para ser contabilizado, né? Aberto. Vai mostrar o resultado do voto. Beleza. Então você pode fazer isso quantas vezes você quiser, tá? É só o último voto fechado. A hora que você estiver confortável, você faz o último voto fechado. Aí o último voto fechado que é o que conta, tá? Bom, fora isso, quando você faz o voto, a sua identidade é desvinculada do voto e aí você vota, né? Esse voto, ele gera ele é criptografado, óbvio, para ninguém abrir o voto, mas utiliza uma criptografia que permite contabilizar sem saber o que tem dentro, basicamente. Então ela é registrada em blockchain, então você consegue saber quantas pessoas abriram a sessão de voto, quantas pessoas votaram, que são duas coisas distintas, né? Se para cada pessoa que abriu uma sessão de voto, tem um voto armazenado. Você não pode ter mais votos armazenados do que sessões de votos abertas, né? Você pode ter mais sessões de voto aberto e o cara não votar, mas você nunca pode ter mais votos registrados do que sessões de voto requisitadas, certo? Isso é público e transparente e pode ser feito a qualquer momento. Fora isso, ainda pode ser solicitado uma auditoria para as pessoas por amostragem. Então o governo pode convidar voluntários que queiram declarar o seu voto, né? E ainda fazer por amostragem com os votos criptografados. E aí, por que pode fazer? Primeiro, você comprova que o cara votou. Como que você comprova que o cara votou? Com um recibo de voto criptográfico, utilizando prova de conhecimento zero, Zero Knowledge Proofs. Essa prova, ela prova que o cara votou, mas não mostra em quem que o cara votou. É uma prova de conhecimento zero, tá? Bom, o que acontece? Vamos supor que, sei lá, uma eleição no Brasil pede aí 10 mil voluntários. Para abrir o voto, essas pessoas vão lá por amostragem, abre o voto e compara, né? Aí compara. Então tem meios. Tá tudo previsto lá no paper. A Original Mind, em 2020, ela foi convidada pelo TSE a fazer uma eleição digital em paralelo às eleições municipais que aconteceram naquele momento, porque o governo tinha interesse em fazer em 2022 eleições digitais, um protótipo de eleições digitais no Brasil. Fomos convidados, a gente participou, tinha um stand nosso lá no cartório eleitoral do Mackenzie, né? Do Mackenzie, com a equipe do Original Mind. A pessoa ela votava na pessoa em que ela queria votar normal. Ela podia ter uma experiência de voto digital utilizando sistemas. Não foi só a Original Mind, algumas empresas foram convidadas, entre elas Microsoft, IBM, entre outras. E, assim, muito modéstia à parte, a solução que eu apresentei para os técnicos do TSE em reunião com eles, os caras viraram para mim e falaram, cara, é inacreditável, a solução que você está apresentando aqui, nem a Microsoft apresentou. Soluções para tantos problemas e pontos de discussão em relação à eleição. Inclusive, por exemplo, para descriptografar o resultado da eleição, tá? É feito com chaves compartilhadas. Então, no momento em que a eleição é aberta, os partidos podem receber chaves compartilhadas que somente
somente com essas chaves sendo colocadas em conjunto, elas vão conseguem descriptografar o resultado da eleição, evitando que uma pessoa única tenha controle sobre o resultado da eleição e de repente vazar, né? Mostrar o resultado antes da eleição fechar, tudo, porque é óbvio que o resultado da eleição não pode ser mostrado antes do final, porque senão pode trazer viés, né? Traz viés. Então você compartilha chaves com os partidos, por exemplo, sei lá, eu não sei o termo que usa, né? Mas os partidos, a galera envolvida na governança das eleições no Brasil, e o resultado das eleições só acontece depois que todo mundo assinar. Ah, mas eles precisam estar junto lá para assinar? Não. É assim, ó, a eleição fechou. Vai lá, fecharam a eleição, ninguém mais vota. Beleza. Aí abre-se pro pessoal depositar as chaves para abrir o resultado. As pessoas vão lá, chave, aí o resultado é descriptografado e gerado uma prova de conhecimento zero sobre o resultado também, tá? Para provar que o resultado não foi burlado. Então é feita uma prova sobre o resultado. E aí, cara, comprova tudo, né? Então essa que é a ideia. Eu utilizei ZK Snarks. Esse protocolo foi desenvolvido em 2018 para 2019. Eu apresentei ele, eu levei ele para uma aceleração que eu participei lá no Vale do Silício e fui convidado pelo TSE para apresentar esse modelo de eleição digital no Brasil. Em 2020 não andou por quê? Não andou por quê? Porque o presidente do Brasil naquela época estava querendo colocar impressora nas eleições. E aí, por motivação política, a coisa totalmente parou, simplesmente foi abandonada. Então, mano, é isso, tá? E vou falar pra vocês, muita gente acha, porque o Brasil tem muito técnico ruim, nada, ou os técnicos do TSE, os malucos manjam. Eles sabem de todos os problemas e entendem o que precisa ser feito. E ainda que eu fiquei mais feliz, eu até trouxe aqui na live outro dia, os caras do TSE dando entrevistas e falando de soluções digitais para as eleições, soluções que eu mostrei para eles na reunião. Eu mostrei para eles com o HEL e o sistema de voto que a Original My fez. Eu mostrei para eles como funcionava. E os caras estão propagando isso. Então é legal, porque você já planta uma sementinha, pelo menos a parte técnica sabe o que precisa ser feito. Eles entendem os conceitos e o que pode ser feito, né? Agora depende somente de motivação política, porque no Brasil não dá para só aplicar o voto digital mantendo o processo eleitoral da forma como é. Precisa ter algumas modificações. Mas você também não aplica esse modelo para as eleições inteiras de uma vez só. Você vai fazer um projeto piloto numas eleições para prefeito, numa cidadezinha lá, né, lá longe, né, pequenininha, de pouquinho em pouquinho. Ah, deu certo numa cidadezinha, vamos pôr em 2 cidades, 3 cidades. É um projeto para, sei lá, para 10 anos. Mas isso tem que começar. O ponto é que isso precisa começar de alguma maneira, em algum lugar. E no Brasil não começa. Quando você começa com a discussão e o TSE começa a falar em eleição digital, os caras querem meter impressora, saca? E aí, não, mas a impressora não ia mostrar, o voto ia cair na urna. Cara, a gente tá falando num país com alto índice de corrupção em licitações, a gente tá falando que ia ter que gastar dinheiro para desenvolver um equipamento seguro para acoplar nas máquinas de voto, nas urnas eletrônicas brasileiras, para fazer um sistema todo assim que, pô, ia cair negócio de papel. Você acha que papel, os caras não iam dar um jeito? Se o ser humano colocar a mão num papel, a parada vai ser fraudada, meu amigo. E aí, ao invés do governo investir em pesquisa e desenvolvimento para fazer uma coisa nova, mais segura, mais voltada com olhar para o futuro, que é a população de maneira segura poder votar de casa, né? Não, os caras vai e tem a ideia maravilhosa de tentar gastar milhões pondo impressora na porcaria da urna. Tá maluco, né? É dose. Tom Curren, obrigado pelos 1000 sats. Pois é, Albinati, pois é, cara. Mas, vamos aí. Minha parte eu fiz.
Tem meu dedo nas eleições brasileiras, tem meu dedo no GovBR, tem meu dedo numa porrada de coisas que tá acontecendo. Tem meu dedo no SUS, tem meu dedo nos cartórios, tem... Mano, minha parte eu fiz, mesmo estando longe, né? Não dá pra dizer que houve retrocesso total, porque muita coisa avançou no Brasil. Muita coisa, né? Minha parte eu fiz e tá tudo aberto no GitHub ainda por cima, né, DMHV? Pois é, cara, né? Grande parte dos projetos estão abertos lá no GitHub. Grande parte. Então, putz, mano, assim, a gente fez Open Prescription durante a época de Covid, né? Foram mais de 2.000 pessoas que não precisaram ir até a clínica pegar receita, prescrição em papel para entregar na farmácia, né? 2.000 pessoas, cara. Pode ser que 2.000 pessoas tenham tido a vida salva aí por, de repente, se, né, não ter tido contato aí com um vírus aí num momento bizarro, né? Aí vem a lei de assinatura eletrônica no Brasil, aí o ITI me chama, vocês lembram que comentei na época, o ITI me chama, revisei o protocolo, abri, o Open Prescription, DMHV, Open Prescription, tá aberto o Open Source no GitHub, é um protocolo aberto, onde o médico receita e não tem nenhuma prescrição armazenada, não existe como colocar BI ou vazar as prescrições dos usuários. O médico prescreve, o usuário recebe, manda para a farmácia e ninguém, nenhum sistema, nada vai saber sobre o que está sendo tratado. Somente as partes envolvidas, médico, paciente e farmácia, tá? É impossível vazar porque não tem armazenado. Tanto é que a gente ganhou, ficou entre as top 10 soluções globais, solução para o Covid, né? Nosso foi de governança, justamente por conta do processo de governança, onde consegue comprovar a identidade do médico, a especialidade do médico, a prescrição, chegar na farmácia, o medicamento ter sua dispensação feita com segurança, sem que o sistema saiba do que se trata. Nada armazenado. Tá no GitHub, Open Prescription. Procura por Open Prescription, vocês vão achar, tá? Top 10 soluções de governança para o Covid, para soluções para o Covid. Fizemos também. O ITI, quando fez a parte do GovBR, eles me mandaram todas as portarias e protocolos para eu avaliar. Eles me pediram para revisar. Inclusive, eu fiz sugestões de protocolos criptográficos justamente para poder abrir as portas para protocolos que a gente utiliza em blockchain, que não estava previsto, estava só previsto lá na documentação, compatibilidade com protocolos já antigos, não obsoletos, são usados, mas não estava prevendo protocolos mais novos que a gente utiliza em blockchain no dia a dia para poder compatibilizar. Revisei, conversei com o pessoal do ITI, passei para eles, foi tudo aprovado, deram ok. O Ed deve ter recebido milhões do governo. Pois é, Bitburger. Recebi obrigado, valeu pela força. Né, eu nunca cobrei nada, nunca ganhei nada, né? Oi? Não, acho que obrigado. A menina que respondeu o e-mail agradeceu por ter revisado lá e passado, né? E ter revisado a portaria do GovBR, né? Eu nunca recebi nada. Nunca. Então, assim, cartórios, fui eu que fui ensinar pros cartórios, pra, obviamente, livrar meu lado também, mas ensinar pra eles o que tem hoje de cartório, fazendo com o blockchain. Os cartórios, eu ensinei. Eles pegaram só a parte que interessava pra eles e o resto, né? Dane-se. Aí resolveram fazer um blockchain privado lá pra eles, né? E aí tomou uma tungada, ainda que o cartório que a gente tinha parceria tá com o interventor, acho que tá ainda, né? O notário lá nem pôde voltar, né? Nosso projeto com o cartório lá meio que morreu porque eles botaram um interventor no cartório que a gente tinha parceria pra fazer parar, né? E parou, né? Denis Torres falou, esse negócio de confiabilidade nos votos aqui no Brasil é ruim pros negócios, o sistema de votação aqui fica confiável, a turma do ganha-ganha vai perder mamata. Concordo contigo, Deni, concordo. Se apresenta um modelo que reduz absolutamente as probabilidades e chances de fraude na votação, tem gente que não gosta, né? Te atrapalha, vai ficar ruim pros caras, né?